Estamos aqui para mais uma aula online. Hoje o assunto da nossa aula é o texto dissertativo argumentativo. É um tipo de texto bastante comum na esfera escolar, na esfera também dos vestibulares e em alguns concursos públicos. O que se trata um texto dissertativo argumentativo? Vamos revisar então essa ideia. O texto dissertativo argumentativo é uma redação, ou seja, é um texto que você produz, na qual o escritor defende o seu ponto de vista, defende aquilo que ele acredita, né, a respeito de determinado assunto, expondo os seus argumentos, ou seja, expondo os seus porquês, os seus motivos. Então, basicamente, um texto dissertativo argumentativo é uma redação em que o aluno, o candidato ou a pessoa que está escrevendo, ela vai dar a sua opinião sobre um determinado assunto e ela vai explicar os motivos que ela tem para ter aquele pensamento, aquela ideia. O texto dissertativo argumentativo, ele deve ser escrito na norma padrão da língua portuguesa, né, que é a norma culta, o português padrão. Então, ele vai ter que obedecer às regras gramaticais, vai ter que obedecer a diversas convenções da escrita para que ele se enquadre corretamente. Então, por exemplo, num texto dissertativo, não é adequado você utilizar marcas de oralidade, como, por exemplo, o né, então eu fui, aí eu fui. Não, o texto dissertativo ele tem que ser mais formal, obedecer o máximo possível à norma padrão da língua portuguesa. Ele também deve estar distribuído em parágrafos. Eu achei importante colocar essa observação aqui, porque muitas redações que eu recebo, às vezes, elas não estão organizadas em parágrafos. Às vezes ela tem um parágrafo só, e isso não é adequado. É importante que você organize a sua redação em vários parágrafos. Não estou dizendo 5, 6, 7 parágrafos, mas pelo menos 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, então, é constituído pela introdução ou apresentação do tema. O segundo parágrafo, pela defesa dos argumentos. E o terceiro parágrafo, pela conclusão ou a proposta de intervenção. Mínimo 3 parágrafos, tá bom? O texto argumentativo, ele também pode apresentar o tema, expor os argumentos e propor uma forma de solução para o problema. Quando vocês estiverem prestando vestibulinhos, vestibular, o Enem, provavelmente vocês terão que redigir um texto, né? Então, o básico que você precisa saber é esse último item, que você precisa apresentar o tema, expor os seus argumentos e propor uma forma de solução para esse problema que foi apresentado. Também é essencial que ele tenha um título sugestivo. Então, o título faz parte do texto e ele também tem que ser pensado com carinho, com cuidado, para que ele possa agregar ao texto, não simplesmente ser só mais uma formalidade. Ele precisa ter algo a dizer a respeito daquilo que você vai escrever. Aí, o que é importante que vocês se lembrem, gente? Eu tenho recebido algumas reclamações de alunos que dizem assim, professora, eu não sei escrever. Eu tenho as ideias aqui, não sei colocar no papel, ou então eu simplesmente não conheço sobre qual é o assunto que foi falado nesse texto, sobre o que eu tenho que escrever. Então, gente, não tem outra saída. Para escrever um texto argumentativo, é preciso que o autor conheça o assunto. E como que ele vai conhecer o assunto? Através da leitura e da informação, a leitura de jornais, de revistas, de periódicos. E também, mesmo que seja um jornal digital, hoje em dia, na era digital, os jornais digitais, eles estão aí para serem utilizados como meio de fonte de informação que não se esgota. Então é importante que vocês leiam e também que vocês se mantenham informados a respeito dos assuntos que estão sendo falados na nossa sociedade. Para isso, eu escolhi hoje um assunto que é um pouco pesado, é um pouco controverso, é um assunto polêmico, mas que vocês provavelmente já conhecem. Já devem ter ouvido falar da morte daquele homem negro nos Estados Unidos, o George Floyd, que foi morto, sufocado por um policial branco. O policial ajoelhou no pescoço do George Floyd e durante quase 9 minutos ele ficou ali sufocando até chegar a óbito. Então esse é o assunto da nossa aula de hoje, a violência policial e principalmente a violência contra os negros. É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Então, gente, para vocês entenderem um pouco melhor e relembrar toda essa situação causada pela morte daquele homem negro nos Estados Unidos, eu vou exibir um vídeo para vocês. O vídeo está hospedado no canal YouTube do jornal O Globo e ele mostra
Como que surgiu toda essa situação a partir da morte do George Floyd? Vamos assistir juntos então, tá bom? Bom, gente, esse é o vídeo, então vocês observaram que aí tem várias questões sendo levantadas, né? A questão do racismo é o estopim. O racismo é o estopim de toda a situação, né? Talvez se o homem não fosse negro, ele não teria sido abordado daquela forma tão violenta pelos policiais. Talvez se não houvesse o racismo. Talvez se o policial não fosse racista. Enfim, é uma situação que fez com que pipocassem protestos justos, né? Protestos justos nos Estados Unidos e mundo afora também. Aqui no Brasil também houve alguns protestos sobre essa situação e com o lema Vidas Negras Importam, né? Devido à alta matança do povo negro ao redor do mundo, aqui no Brasil não é diferente. Agora a gente vai fazer a leitura de uma notícia, né? A respeito da morte desse homem negro. Vocês viram o vídeo, agora a gente faz a leitura. Comecemos então. Morte de homem negro filmado com um policial branco ajoelhado em seu pescoço causa indignação nos Estados Unidos. Vídeo gravado por testemunha mostra George Floyd imobilizado no chão e dizendo não consigo respirar. O texto é da Mariana Dias. Washington, da onde ela escreveu, ok? Eu não consigo respirar. Mais uma vez o apelo desesperado ecoou nos Estados Unidos. Mais uma vez um homem negro implorou para que um policial branco o soltasse de um sufocamento. Mais uma vez a cena foi filmada antes de terminar em morte. Na noite de segunda-feira, dia 25, foi a vez de George Floyd. Aos 46 anos, ele morreu depois de ter sido algemado e ter o pescoço prensado contra o chão pelo joelho de um policial em Minnesota. As imagens e a voz estremecida de Floyd foram registradas por uma pessoa que passava pelo local em um vídeo que viralizou na internet. A cena gerou protestos no início dessa semana, além da investigação do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, e resultou na demissão dos agentes que participaram da ação. O episódio lembra o que aconteceu em 2014 com Eric Garner, morto após ser preso em Nova York. Com o pescoço envolvido pelos braços de um policial branco, o homem que era negro repetiu: "Eu não consigo respirar" 11 vezes antes de morrer. Grave, né, gente? Vamos continuar. Floyd seguiu o mesmo roteiro de Garner e de tantos outros homens negros nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Polícia de Minneapolis, Floyd foi preso no início da noite de segunda e morreu após um incidente médico durante uma interação policial.
Os agentes afirmam que responderam a um chamado segundo o qual um homem tentava usar cartões ou notas falsificadas em uma loja de conveniência na cidade. Ao chegarem ao local, segundo a polícia, Floyd estava sentado em cima de um carro e resistiu à prisão. O vídeo, que correu às redes sociais nessa semana, não mostra o que aconteceu antes dos quase 5 minutos nos quais Floyd ficou sobre o joelho do policial. Na filmagem, porém, é possível ouvir diversas pessoas que se aglomeravam em volta da cena pedindo que o agente parasse e alertando que o nariz de Floyd sangrava. Após alguns minutos, o homem imobilizado para de se mexer e fica em silêncio antes de ser colocado em uma maca e levado em uma ambulância. Perto das 22 horas, ele foi declarado morto pelo hospital da região. A batalha popular e judicial começou no dia seguinte, quando a família de Floyd pediu que o policial seja condenado por assassinato. Indignadas, centenas de pessoas foram às ruas para se manifestar contra o abuso de força cometido pelo policial. Eles o trataram pior do que eles tratam animais, disse Philonise Floyd, irmão de George Floyd, em entrevista à CNN. O prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, por sua vez, foi a público dizer que pediu ao FBI investigações sobre possível violação dos direitos humanos. Acrescentou que demitiu o agente que estava com o joelho sobre o pescoço de Floyd e outros 3 policiais que acompanharam a ação. Ser negro nos Estados Unidos não deve ser uma sentença de morte. Por 5 minutos, vimos um policial branco pressionar o joelho no pescoço de um negro. 5 minutos, escreveu o prefeito em sua conta no Twitter. Virtual candidato democrata à Casa Branca, George Biden, comparou o caso de Floyd ao de Eric Garner e disse que o cenário reflete as injustiças que ainda existem nos Estados Unidos. George Floyd merecia mais e sua família também. Segundo o jornal The New York Times, durante os protestos na terça-feira, a imprensa local noticiou que 2 pessoas foram baleadas em Minneapolis, mas um porta-voz da polícia da cidade afirmou que o incidente aconteceu longe do local das manifestações, sem ferimentos fatais. Após a repercussão negativa do caso, a polícia de Minneapolis atualizou o comunicado oficial sobre a morte de Floyd, sem citar o vídeo, porém. Intitulada Homem morre após incidente médico durante interação policial, a nota agora diz que informações adicionais haviam sido disponibilizadas e que o FBI estava se juntando à investigação. Na primeira versão, o texto dizia que Floyd havia resistido fisicamente aos policiais e que parecia estar intoxicado. Depois de algemá-lo, segue o comunicado. Os agentes notaram que ele parecia estar sofrendo de problemas médicos e que nenhuma arma havia sido utilizada na ação. Mesmo com a entrada do FBI nas investigações, o Departamento de Polícia Estadual disse que também está conduzindo sua própria apuração sobre o caso. Em entrevista nesta terça, o chefe da polícia de Minneapolis, Medaria Arondo, afirmou que a política de uso da força para colocar alguém sob controle será revisada. Em entrevista nesta terça, o chefe de polícia de Minneapolis, Medaria Arredondo, afirmou que a política de uso da força para colocar alguém sob controle será revisada. Desculpa repetir aqui, tá? O prefeito Frey, porém, afirmou que não sabia como a nota inicial havia sido escrita, chegando à conclusão de que a causa da morte foi um incidente médico, mas que queria ser o mais transparente possível sobre o tema. Isso é o tipo de coisa que você não esconde a verdade. Você se apega a ela, afirmou. Se isso apontar o racismo institucional pelo qual ainda passamos hoje, bem, significa que temos muito trabalho a fazer. Essa, então, é a fala final do prefeito de Minneapolis depois desse acontecimento terrível, né? Então, gente, o vídeo, aliado ao texto, que é a notícia, ele vai trazer essas informações complementares sobre como que as coisas andaram, né? Basicamente, a polícia alega que George Floyd estaria passando notas falsas ou tentando usar cartões falsos e teria resistido à prisão, né? E isso teria justificado o fato do uso da força policial bruta, daquela forma em que o policial se ajoelha sobre o pescoço do George Floyd e
E durante todo aquele tempo, 5, 10 minutos, alguns lugares dizem 5, outros 9, outros 10, ele então impede que o George Floyd respire, né? Então isso teria sido uma ação racista do policial, né? Mais o fato dos outros 4 policiais, aliás, os outros 3 policiais que estavam acompanhando ele não terem feito absolutamente nada para evitar que o colega de trabalho se excedesse, e olha como ele se excedeu, né? Então são muitas coisas que culminaram ali e as pessoas então fizeram aqueles processos que vocês viram nos primeiros vídeos. Aí, para ajudar vocês também na atividade de hoje, eu trouxe uma charge, né, um cartoon. Aqui, essa charge, ela retrata uma situação do Brasil, né, até pela própria camiseta do desenho da vítima, né, camiseta, o cara estaria com uma camiseta do Brasil, a gente vê ele algemado, né, com as mãos para trás, a camiseta do Brasil. Observamos também que seria um jovem, um homem negro, pela coloração, pelo cabelo, e saindo um policial, né, com a arma que tinha acabado de ser disparada, vocês observam aí até a fumacinha. Então, isso é um cartoon que retrata uma realidade constante aqui no Brasil, né? Há pouco tempo a gente viu algumas situações da polícia invadir locais, simplesmente abrir fogo, matar inocentes, e a maioria das pessoas mortas acabam sendo os negros por diversos fatores, né? Seja fator social, fator econômico, fator de moradia, mas o fato é que o povo negro ele está mais propenso, sim, ele está mais na mira, sim, da força bruta policial, principalmente. Então, eu trouxe esses 3 textos, né? Mentira, 2 textos, essa charge, que é um texto também, tudo aquilo que comunica é um texto, a notícia e o vídeo para que vocês refletissem um pouco sobre essa questão do racismo e da violência policial aqui no Brasil. Porque vocês vão fazer uma atividade, vai ser uma só, mas é uma produção de texto. Para isso você tem que refletir sobre o assunto, pensar, estudar, assistir jornal, buscar mais informações na internet para vocês escreverem. O que é para ser feito? Escreva uma redação dissertativa argumentativa defendendo sua opinião sobre a afirmação. Os negros, mais do que qualquer outra etnia, ou seja, outra raça, sofrem mais os efeitos do racismo, principalmente através da violência policial. Então, essa parte que está entre aspas é o tema da redação sobre o qual vocês vão falar. É uma afirmação. Ela diz que os negros, mais do que qualquer outra raça, sofrem mais os efeitos do racismo, principalmente através da violência policial. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Você tem que escrever um texto, então, defendendo a sua opinião a respeito disso. Você pode concordar ou pode discordar, mas você tem que explicar os seus motivos, ou seja, argumentar. Seu texto tem que ter pelo menos 3 parágrafos e no mínimo 10 linhas. Então, gente, presta atenção, não falei lá no comecinho que é importante que um texto dissertativo argumentativo seja organizado em parágrafos? Então, vocês vão organizar o texto de vocês em pelo menos 3 parágrafos. Eu vou estar muito atenta a isso, tá? E também não pode ter menos de 10 linhas. Por favor, evite ultrapassar as 30 linhas. Por qual motivo? A gente tem que se habituar a escrever dentro de um determinado limite de linhas, porque quando vocês forem fazer uma redação, um vestibular, um Enem, você não vai ter todas as linhas do mundo para escrever, você vai ter um número limitado. Então, dentro dessas 30 linhas, é importante que você consiga se expressar, dar sua opinião sobre se é real que os negros estão mais vulneráveis à violência policial do que qualquer outra raça. Você tem que dizer sua opinião sobre isso, você tem que explicar por que você concorda ou discorda dessa afirmação e você tem que concluir a sua redação dando uma proposta de intervenção. É necessário ter um título, o título é seu, você cria, você inventa, você pensa, você reflete sobre aquilo que você escreveu para você dar um título que seja coerente com o que você escreveu. E o texto também precisa estar escrito a caneta, tá, gente? Nada de texto a lápis. O que eu gostaria que vocês fizessem? Gostaria que vocês tirassem uma foto do seu texto e enviassem para o e-mail que eu vou indicar para vocês lá nas instruções, tá bom? Por que eu gostaria dessa foto? Porque assim eu posso ver com os meus olhos a letra de vocês, como que vocês distribuíram aquilo na folha, se de repente cometerem alguns erros ortográficos, para que eu possa apontar isso para vocês, tá? Então, para mim é muito importante que vocês escrevam o texto à mão, tirem foto e me enviem, ok? Posso contar?
Importante também lembrar que você não deve pular linha no seu texto, tá? Durante as nossas aulas presenciais, sempre que possível, sempre que eu observo, sempre que vocês me entregam, se é um texto, uma redação, eu faço os apontamentos. Ó, evita pular linha no seu texto entre um parágrafo e outro. Então, aqui agora, você já tem essa indicação bem clara. Não pule linha no seu texto. Mas ainda assim, você deve organizar ele em parágrafos, 3 parágrafos. Lembra? No primeiro parágrafo, você vai apresentar o seu tema, o assunto da sua redação, que é esse aqui, ó, os negros, mais do que qualquer outra raça, tal, tal, tal. No segundo, você vai argumentar, que vai ser a explicação dos seus motivos. E no terceiro, você vai concluir. Quais são as minhas dicas e sugestões para isso? No primeiro parágrafo, então, apresente o assunto do seu texto, contextualizando o seu leitor sobre como aquele tema surgiu. Então, você vai explicar com as suas palavras qual que é o assunto do texto que você está escrevendo. Você, se possível, contextualize. Se você, por exemplo, vai falar sobre a violência policial contra negros só no Brasil, ou especificamente lá nos Estados Unidos, de uma forma geral ou mais específica, coloque da onde você está falando. Por exemplo, atualmente no Brasil observamos uma violência policial muito constante, então tenta contextualizar. No segundo parágrafo, dê sua opinião sobre o assunto e apresente os seus argumentos, ou seja, explique por que você tem essa opinião. Dê pelo menos 2 argumentos. No segundo parágrafo, você vai explicar o seu ponto de vista a respeito dessa questão do racismo policial. Você vai explicar de que forma, mostrando por que você pensa aquilo que você pensa. Se você concorda ou se você discorda, é independente, mesmo concordando ou discordando, você tem que opinar, você tem que argumentar, você tem que explicar quais são os seus motivos, né? O que faz você concordar com essa afirmação? O que faz você discordar? Importante que você mostre pelo menos 2 argumentos. No terceiro parágrafo, apresente uma proposta de intervenção, ou seja, faça algumas sugestões de como podemos acabar com o problema apresentado no tema e conclua sua redação. Então, aqui, o problema que nós estamos apresentando é o fato das pessoas negras, do povo negro, sofrer mais os efeitos do racismo através da violência policial, principalmente. Então, esse é o problema. Então, para resolver esse problema, o que você deve fazer? Aqui no terceiro parágrafo, então, você vai sugerir o que a sociedade deve fazer, o que os governantes devem fazer, o que a escola pode contribuir, o que os próprios policiais devem fazer. É uma proposta de intervenção, é uma proposta de solução para aquilo. E você também não pode esquecer, obviamente, do título, tá bom? O texto tem que ter título. Então, essa é a atividade que eu vou pedir para vocês. Não vai ter que responder nada, apenas escrever um texto, uma redação dissertativa, argumentativa sobre esse tema que eu apresentei anteriormente para você. Qual o tema, professora? Tá aqui, ó. Entre aspas, os negros, mais do que qualquer outra etnia, sofrem mais os efeitos do racismo, principalmente através da violência policial. Esse é o tema, esse é o assunto sobre o qual vocês têm que falar. Tá bom, gente? No mais, como sempre, eu me despeço aqui, desejando que vocês fiquem bem, que se cuidem. A pandemia ainda está aí limitando o nosso contato, mas isso não significa que a gente tenha que parar totalmente a nossa vida, né? Por isso que a gente continua fazendo esse esforço de chegar até vocês, nós professores, de alguma forma, né? Essa é a forma que eu encontrei, então eu faço com muito carinho, eu espero que vocês consigam escrever essa redação. Eu vou aguardar o envio das redações até segunda-feira que vem, tá bom, gente? Manda lá no e-mail que eu pedi para vocês a foto do texto escrito. No mais, fique bem, fique em casa, se cuidem e até a próxima. Um beijo.